Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 135, Invasor de Corpos, Thiago Faria, Chico Firman. Estamos aqui para falar de... Alien, o oitavo passageiro. ET, o extraterrestre? Não. Poltergeist, seria? Não. Estamos aqui para falar do eleito pelos nossos varandeiros como o filme mais votado Da para Cinemateca da Varanda. O Enigma de Outro Mundo, John Carpenter na varanda, finalmente. Pois é, episódio especial. Vamos falar pela primeira vez sobre John Carpenter. Exatamente. Até porque desde 2010 o nosso amigo não lança nada no cinema. Ele tá aí Exatamente. lançando Exatamente. trilha sonora, fazendo show, mas filme que é bom. Já nada. Elvis. Ele tem feito umas coisas pra TV também, pra vídeo, sei lá. Ele fez um episódio daquela Masters of Horror. Mas pro cinema mesmo, o último foi Aterrorizada, The Ward. Muito bem, vamos relembrar um pouquinho do John Carpenter, mas focar, claro, no Enigma de Outro Mundo. Você falou João Carpenter? John Carpenter. Bom, eu entendi João, mas tudo bem. Eu entendi. acho bom a gente já trazer pro nosso universo. Como diria o Chico, é o João Carpinteiro. Exato, João vamos Carpinteiro. chamá-lo desse jeito, então. Brasileirando, né? E vamos passar rapidamente pelo filme Foxtrot, que tá aí lançado nos streamings, filme israelense. E fazer uma homenagem para um grande cineasta que estaria completando agora 100 anos essa semana? 100 aninhos, foi sábado. Foi sábado? Sábado passado, ele estaria fazendo 100 anos. Vamos prestar nossa homenagem a Ingmar Bergman, o sueco. Será que ele estaria feliz com a Suécia chegando perto da Copa lá Eu não nas sei quartas? Se ele ligava muito, né? Acho Mas... que ele não ligava muito, não, né? Tiago, relembrando que vamos pedir para os nossos varandeiros lembrar das nossas redes sociais, nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, participar das conversas ao longo da semana e também que estamos agora no YouTube, Sim, vai ser a estamos terceira no semana YouTube. com o programa no Dá YouTube. pra comentar lá também, se vocês quiserem. Mas o legal é quando vocês deixam comentários no nosso blog cinemanavaranda.com, porque aí eu trago os comentários aqui pra varanda e muitas vezes são momentos que roubam a cena aqui no nosso podcast. Com né? certeza, tem Muitas grandes destaques, né, Chico? E aí quando tem o momento do cantinho do ouvinte, o que acontece? A gente canta. Então vamos lá. Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Então, essa semana a gente tá com um cantinho do ouvinte um pouquinho mirrado, porque poucos participaram. Tá magrinho? Eu entendo. O filme em discussão na semana passada era um filme pequeno, Homem-Formiga e a Vespa, aquele filme que ninguém viu. Enfim, poucos comentaram, mas o Leandro deixou o comentário dele. Ele falou o seguinte: achei que a Marvel... Agora eu entendi a piada. era irônico. Pensei um pouco. Mas Achei que a Marvel inovou nesse novo Homem-Formiga e a Vespa, porque em vez de trazer vilões fracos que você esquece assim que termina o filme, ela nos trouxe vilões fracos para serem esquecidos durante o filme. Maravilhoso, né? Revolucionário. Foi irônico também, nosso amigo Leandro. Acabou? Enfim, o eu não comentário vi dele? que foi esse. Curto. Vocês falaram um Bota o pouco Wallace do filme e também do vilão. O vilão é bom do Homem-Formiga? Vocês gostaram? É memorável ou não? É uma vilã, né? É uma vilã, É, não é eu memorável. Acho fraca. Acho fraco também. É, não é uma... Não é tão legal, Eu tive que não. pensar por 2 segundos quem que era o vilão, antes de lembrar. Que era vilão é um o vilão que mundo. desaparecia um pouco. É, o vilão é um mundo. Os efeitos são bem legais, né? Da personagem, mas... Os efeitos dele Não. grandes são bem legais. Tá no trailer, né? É o gigante. É, isso é legal. E esse foi o cantinho do ouvinte. Acabou já, foi isso! muito rápido, É, só Isso, tinha esse. não. Então, Vamos fazer um apelo, vamos fazer uma então. campanha. Apelo. Isso. Vamos citar nomes. Pedro Lovalo, cadê você? Nunca mais apareceu. Débora Sader, tá sumida. Quem mais, Michel? Carlos Lira, A Henrique gente vai- Miura. Carlos Lira, gente. Exato. Carlos Lira Eu também não não dá. tô entendendo. Acho que Eu ele tá não de tô férias, andando por aí. Eu tô Não, stalkeando. botando um monte de Chico, foto. eu stalkeei um monte de o coisa. Facebook dele, ele tá zanzando por aí, É. não tem tempo de ouvir nosso podcast, não tem tempo de mandar É. perguntas nem comentários. Tá muito ocupado passeando e acompanhando a Copa, O Marlon provavelmente. deve ter dormido do É, o- começo ao fim do mês, faz- né? Porque nunca mais também deixou nada. Quem mais? Tá bem difícil, bem Tá complicado. muito triste. A Muito gente tá triste. muito triste com vocês, obrigado. Bom, já que temos poucos comentários, vamos começar com o grande tema da semana.
depois da eleição dos nossos varandeiros. Não, antes de tudo, Vamos de tudo. Michel Vamos lá, Simões, Chico Firma. você que é o nosso varandeiro futebolístico, o que, é que você achou do final da final da Copa? Você achou que a França mereceu? Eu acho que a Jogou França bem? mereceu, jogou bem. Você tava torcendo pela Eu França? tava Ale Leblé, torcendo pra França, claro. Entendi. E você, Thiago? Sim, também. Eu tava torcendo pela Croácia. Porque eu gosto de gente que Olha, corrupta, envolvida com o dedo. É interessante isso. Thiago tava A assistindo grande só. polêmica nas redes sociais da final da Copa foi: você gosta ou não gosta da presidente da Croácia? Chico Firma. Porque tinha várias questões, né? É contra o casamento homossexual, é envolvida com não sei o que lá, enfim, apertou a mão do Trump em 1984, enfim. Vários problemas. Eu não tô nem aí pra presidente da Croácia, desculpa, gente. Eu queria só que a Croácia tivesse ganho, porque elas têm um uniforme muito mais bonito. Porque é um país mais fraco no futebol, mais fraco assim, né? Menos São só tradicional 4 milhões de habitantes. no futebol, e eu torço sempre pelos mais fracos. E Exato. oprimidos. A gente quer que os mais fracos vençam no final. Mesmo com a França, com um time muito interessante ali, com filhos de imigrantes, representando a diversidade na Europa, a gente torcendo Na pra verdade, a França Croácia. tinha uma coisa muito legal que era Mbappé. Sim, Mas- entre outros, tinha era várias um outras time, era um A time bom. história do Kanté pra quem acompanhou a Copa, é maravilhosa. Não sei se vocês sabem. Kanté é aquele Era um- cineasta Laurent Kanté. Quase. né? Era Laurent um Kanté. bem baixinho que em 98, durante a Copa, quando a França ganhou, ele catava lixo nas ruas de olha. Paris. Ele é imigrante africano. Anos depois ele começou a jogar a terceira divisão, segunda divisão, foi campeão inglês, agora tá aí campeão do mundo. Então é uma história... Falar em ruas de É a Paris, história você mais viu o que incrível de aconteceu todas. depois em Paris? Não é a primeira vez. Quebra-pau. Tem uma tradição, né? Diz que 85 carros foram queimados. Um negócio Teve quebra-pau, bizarro. teve muita festa. É. E teve até um sujeito que tirou a roupa, subiu num É a poste foto, é a foto e do dia. enfiou a bandeira. Num naquele local... lugar. Exatamente. Isso eu não sabia. É, Foi uma é a foto performance do dia. que rodou o mundo agora. É artista plástico, praticamente, né? Foi Que praticamente legal. uma instalação. Mas eu acho que a cena do fim de semana foi a premiação. Aquele momento maravilhoso que começa a chover, Chico Firma. Sim. E a chuva cai uns 5 minutos, só tem um guarda-chuva para Putin. E os outros presidentes estão ali, outras pessoas, mulherada, tomando uma chuva Inclusive sonora. a presidente da Croácia que estava A ali. presidente da Croácia, o ensopadíssima. Macron da França, Sim. todos ali caindo, aquela maquiagem correndo, a franjinha do Macron já tudo no olho Toda dele. desfeita. E o Putin lá seco, a careca brilhando, assim, lustrada, sabe? Foi um momento maravilhoso. Nem pra cair um raio, né? O segurança que segurava o guarda-chuva todo molhado lá. Que E maravilhoso. o Trump tava lá. Aí chegou um guarda-chuva O Trump? quando já não adianta. Trump não. O Trump tudo bem, equivale. o nosso Putin. querido Putin, claro. Porque hoje eles estão lá. Exato, hoje eles estão se Estão confrontando. lá em Helsinki, né? Tá Agora uma teve um maravilha. fenômeno durante a Copa na minha timeline, provavelmente na de vocês também, que era, como a gente tem muito cinéfilo amigo no Facebook, por exemplo, todo jogo era: vai, Chantal Akerman, vai, Irmão das Dentes, A brincadeirinha vai. dos cineastas, É. né? Enfim, com vocês teve também, comigo teve todos os jogos. Né? Teve sim, bastante. teve sim. E eu também fiz. Obrigado. Eu percebi. E nesse É quesito a França está muito bem representada. E já que É. falamos em Putin, o enigma de outro mundo. Não deixa de ser o Putin é um enigma de outro mundo. Nossa, esse é. Mas vamos falar de um outro enigma de outro mundo. Lembrando que hoje teve um encontro entre Putin e Trump, que foi um enigma de dois outros mundos, né? foi Mas tudo um bem. momento maravilhoso, né? Vamos lá. Guerra dos Mundos. Guerra dos mundos, praticamente. Esse foi o giro de notícias. A gente já fez um resumo da semana. Essa foi a né? nossa mesa redonda da Semana Copa. que vem voltamos com, sei lá, Ciro Gomes, algum acontecimento da semana. Aham. O Enigma de Outro Mundo, filme dirigido pelo John Carpenter. John Carpenter, que é um cineasta americano, nova-iorquino, está com 70 anos. Eu posso dizer que ele foi um dos ícones do cinema de horror e da ficção científica nos anos 70 e 80. E Quase 90. É quase um hitmaker dos clássicos cult, né? Porque ele teve uma quantidade de clássicos que ficaram cult anos depois. Não foram, alguns deles nem foi um fracasso em bilheteria. Dirigiu mais de 20 filmes. Mas ele teve sucesso também. Teve, né? com certeza. Halloween O Halloween foi o grande sucesso dele. né? O Halloween, eu achei curioso que ele custou $300 mil e arrecadou $75 milhões nas bilheterias. Foi Que naquela época era bem... o que levou o John Carpenter pra ficar bem conhecido, né? O primeiro filme dele, o Dark Star,
Ele começou com dinheiro próprio, $60 mil. Foi um fracasso. Mas é um filme muito pequeno e é um filme muito artesanal. Vocês viram o Dark Star? Não vi. É um filme, eu acho muito bom. É muito bom. Vários temas importantes tratados ali. É uma ficção científica, mas assim, com muito artesanal mesmo. Assim, o visual, os efeitos especiais, tudo muito artesanal. Mas eu acho que tem muita coisa legal escondida ali. Thiago e John Carpenter. Então, o John Carpenter ele filmou nos anos 70, 80, 90 e 2000, 2010. até parar no 2010 ali e jogar a toalha. E eu acho que o cinema dele, relembrando os filmes que ele fez, ele reflete muito o que aconteceu nessas décadas em relação a cineastas mais radicais ou mais independentes e que têm visões, olhares muito particulares para o cinema. Nos anos 70 havia um espaço para esses diretores e o John Carpenter soube aproveitar muito bem esse espaço que existia. Ele fez filmes pequenos e que deram bons resultados. O melhor exemplo é o Halloween, como você disse, foi um fenômeno e tudo mais. Nos anos 80 ele já começou a ter dificuldades de enfrentar esse cinema mais comercial e blockbuster que estava se formando. Então ele tem sucessos, mas também tem filmes que foram mal recebidos. Nos anos 90 aí que ele sofreu muito. Ele virou praticamente um outsider, com filmes que revisitavam temas que ele já tinha tratado antes e que eram massacrados tanto pela crítica quanto pelo público. Ele sofreu muito nos anos 90. Nos anos 2000 foi quase esquecido, mas nesse período ele já era cultuado por um grupo de cinéfilos ali que valorizava esse trabalho muito pessoal dele. Nos anos 2000 ele tem 2 filmes pro cinema só, né? Que é o Fantasmas de Marte, de 2001, e o segundo, que foi o último filme dele pro cinema, é o Aterrorizado em 2010, ou seja, ele passou 9 anos para fazer, teve um intervalo entre 2 filmes, né, e depois não fez mais nada, já faz 8 anos, né, que ele não lança nenhum filme pro cinema. Também não sei se ele tá mais interessado em fazer filme pro cinema, que ele já tá não, né? com 70 anos, não sei se ele tem, né, tá com pique realmente de fazer mais coisa. Mas é um cineasta que eu acho que ele foi muito importante, né, para esse panteão de mestres do horror. Eu acho um dos das grandes referências nessa área de filme de gênero. E como você falou, ele é um cineasta que tem muitos fãs até hoje, assim, dos trabalhos mais clássicos dele, como o que a gente vai falar hoje. E ele tem muitos fãs entre cineastas, né? Tem vários cineastas que cultuam idolatram a obra ele de do alguma John forma. Carpenter. Eu acho que dentro da obra dele, O Enigma de Outro Mundo é um caso que representa muito bem o que aconteceu com a carreira do Carpenter, porque foi um filme que foi muito rejeitado quando ele foi lançado, tanto pela crítica quanto pelo público, e mais tarde, quando ele saiu em VHS, ele foi descoberto por uma geração de locadoras. Foi no home video que ele ficou famoso. Principalmente pelo Tarantino. O Tarantino ele diz que o Cães de Aluguel foi inspirado no Enigma de Outro Mundo. Temos que pensar para entender, né? Faz sentido. Faz um sentido, filme com eu homens acho. confinados Homens, no espaço. E Os Oito Odiados, ele usou trechos da trilha do Ennio Morricone que não foram usados no Enigma de Outro Mundo. Porque é um caso curioso. O Ennio Morricone fez uma trilha enorme pro filme e o John Carpenter usou praticamente um tema de sintetizadores. Aí o Tarantino foi lá e usou os outros Os Oito Odiados. O nosso varandeiro honorário, Gustavo Joseph, pediu pra mim não esquecer de comentar sobre a trilha. O Thiago já naturalmente comentou. Mas o Gustavo me disse que o Ennio Morricone, o John Carpenter queria muito uma trilha do Ennio Morricone. E o Ennio Morricone fez uma trilha pro filme. Aí o John Carpenter, não era bem isso que eu queria isso, aquilo outro. Aí o Ennio Morricone virou pra ele e falou: você quer uma trilha igual às suas, né? Igual às suas, com a minha assinatura. Tudo bom, tudo bem, eu vou fazer, tá aqui. Não, cheio de sintetizador, exatamente. Que parece que ele fez a trilha orquestrada e tudo e fez um tema, poucos temas ou um só, com sintetizadores. Foi esse que o John Carpenter usou. E que, aliás, curiosamente, foi indicado ao Framboesa de Ouro de pior trilha. Que maravilha. A única indicação do filme ao Framboesa de Ouro foi pela trilha sonora. Que momento fantástico. O Ennio Morricone pagando esse mico. Que bizarro. Eu acho a trilha bem interessante, assim, até porque ela é diferente das trilhas do Morricone, que são... Eu adoro o Morricone, e as trilhas dele são super grandiosas, com várias, né, enfim, um tom épico, grandioso mesmo, assim. E nesse filme, a trilha usada, que aí eu não sabia que era um pedaço só,
é muito singela, né? Muito trilha incidental mesmo do filme. E a gente tem que lembrar que as trilhas do Carpenter viraram hoje item de cultura pop, né? Usadas como inspiração para Stranger Things, para filmes como Corrente do Mal, enfim. Tá aí até hoje, né? Virou um marco, símbolo né? de uma o época. tipo de trilha que ele fazia hoje em dia está muito em voga. Se usa muito trilhas parecidas com a que ele fazia, né? E, Michel, uma pergunta. Foi você que escolheu o filme? Fui eu que escolhi o Enigma de Outro Mundo. E por quê? Por qual foi o motivo? O povo quer saber. O povo porque quer saber, o povo né? sabe, é de conhecimento Geral da nação. E diga o povo que fico, que Michel Simões não é grande fã de fantasia. Pois é, eu escolhi esse filme porque eu sei que ele estava disponível facilmente em streamings e porque eu vi ele quando era muito criança e revi ele ano passado, retrasado, e eu adorei rever. Olha só. Achei incrível. Aí, na busca, como estava fácil em streamings, eu falei, não, é uma boa opção. E eu acho que é um filme curioso pra gente discutir aqui. Eu acho que é um filme que tem assunto. Queria lembrar que o Thiago citou aí que ele foi um fracasso na bilheteria. Ele estreou no mesmo dia de Blade Runner nos Estados Unidos. Que também não foi um Sim, sucesso que também de bilheteria. foi um filme controverso, porque a crítica também não gostou e de bilheteria também não foi muito bem. O grande fantasma desse período, do lançamento dele, era o ET, o extraterrestre, que foi lançado acho que 2 semanas antes e não tinha pra ninguém. Arrasou quarteirões, né? E arrasou quarteirões, não só arrasou quarteirões, como colocou ali ele impôs como se fosse uma tendência no cinema, que era o oposto do que o Carpenter estava fazendo no Enigma de Outro Mundo. Então foi um erro de timing ali pro Carpenter total. Tanto que ele falou depois em entrevistas que ele odeia o Spielberg, queria que ele morresse. Não foi isso. Que ele acredita que o fracasso do filme foi devido ao lançamento do ET naquele período ali. E acho que também muito próximo saiu o Poltergeist, que foi um sucesso naquela época. Eles achavam, a produção do Enigma de Outro Mundo achava que o ET seria um filme para criança, que só criança assistiria. Só que aí o Spielberg, tirando aquelas cartadas da manga, né, criou o filme família, para toda a família ver, e a família inteira foi ver ET e ninguém quis saber do Enigma de Outro Mundo. ET naquela época se tornou a maior bilheteria da história, daquela época. Era um fenômeno. Né? E Enigma de Outro Mundo, em comparação, era um filme dark, total, pessimista, com um final ambíguo, enfim. Totalmente diferente. E um filme meio gore, né? Vamos dizer assim, porque é um filme que tem as transformações da criatura muito explícitas, aparecendo muito, sabe? Com muita gosma, com muito sangue e tal. O Roger Ebert, quando fez a crítica do filme na época, falou que era um ótimo saco de vômito. Nossa, Chico, isso eu acho incrível. Eu me perdi nisso. Eu entrei no buraco negro agora, depois de ter revisto o filme, lendo as críticas da época. E são incríveis, porque a maioria realmente não gostou. Muitos desprezaram o filme. E a questão dos efeitos especiais, eles trataram como algo grotesco mesmo. E é engraçado, porque foi algo dúbio. Eles elogiavam tecnicamente os efeitos especiais, porque para eles era um avanço enorme, algo inacreditável quase, como eles conseguiram aqueles efeitos, que hoje pra gente são até bem antiquados mas mesmo. Eu acho muito bom. São interessantes, mas ao mesmo tempo eles criticavam o excesso de crueldade no filme, como se fosse um Jogos Mortais. Mas é a característica do filme dele, né? Já vinha de Halloween. Eu acho que hoje, vendo o filme hoje, pra mim tudo muda. Eu acho que nada disso vale. Porque eu acho super interessante ler críticas da época, porque pro meu olhar de hoje, eu não acho que o filme seja tão gore quanto vários filmes que eu vi hoje. Esse terror essas imagens são quase de humor hoje em dia. Exato. Né? Os efeitos especiais eu vejo como quase artesanais, né? Tem uma coisa ali são quase bonecos. Enfim, quase uma instalação, né? Não existe mais hoje em dia, né? É muito da época, assim, mas eu acho ele muito revolucionário e muito, assim, tem uma inspiração pra mim óbvia no Alien, nos efeitos do Alien, do bicho sair dentro do bicho, sair dentro do bicho e do outro bicho e tal, mas, assim, eu acho muito bem executado, assim, e pensar isso em 82, que era uma época que realmente não tinha
esse suporte tecnológico que você tem hoje, eu acho incríveis as cenas lá das... como é que chama aquilo ali, Michel? Que sai amarrando nas coisas. Não sei. Os braços. Os tentáculos. Os tentáculos da criatura. Era muito criativo, né? E eu tava uma lendo... criatividade mórbida, como se não tivesse limite para você inventar o monstro, desdobrar o monstro, né? É como se eles pensassem, e se o monstro tivesse 3 cabeças? Não, tudo bem, 3 cabeças, mas o dente no meio da barriga e... sabe, é uma criatividade do mal ali, né? Aliás, hoje spoilers liberados, que o filme é de 80, já passou na tela quente, Super Cine, onde vocês quiserem. O cara que criou os efeitos especiais, o Rob Bottin, ele tinha 22 anos quando ele começou a trabalhar no filme. Então, é impressionante a história dele também. Um gêniozinho, assim, E disse que ele era workaholic, ele passou noite sem dormir, ele virava à noite, se hospedou no estúdio para fazer o filme. Exatamente. É impressionante. E acho bom, antes de entrar no filme, falar só rapidamente sobre o contexto ali da época. É um projeto que circulou muito tempo durante os anos 70, passou por vários diretores. É uma refilmagem, né? É inspirado num no livro mesmo que já livro. tinha rendido um filme. Então, eles queriam refazer o livro no cinema, e aí filme, passou na mão de muita gente. E tem um filme de 1951 que é dirigido pelo Christian Nyby, eu acho. É o Monstro do Ártico. O Monstro do Ártico, que é The Thing from Another World. Ele é baseado nesse livro aí. Você tem o nome do livro? É um aí, conto Thiago? chamado Who Goes Goes There. Who Goes There, isso. O John Campbell Jr. O filme, que é produzido pelo Howard Hawks, que muita gente diz que dirigiu, na verdade, o filme. Tem várias teorias aí. O Howard Hawks queria, na verdade, que o Christian Nyby virasse membro do Directors Guild of America, do sindicato, e aí botou ele para assinar o filme, mas, na verdade, ele que teria dirigido. Ele passou muito tempo no set, todo mundo fala isso. O cara que fez o monstro, porque tem um cara que interpreta o monstro, fala que não, que o Christian Nyby realmente dirigiu, mas o Howard Hawks era muito presente, assim. Então tem um conflito aí de informações. E o filme é o primeiro e o único de 2 projetos que a produtora que o Howard Hawks montou fez. Ele só fez 2 projetos com esse mini estúdio aí. E é isso. E então, aí o filme que acontece? Ele adapta esse conto, só que eles achavam que eles não tinham dinheiro suficiente para fazer um monstro que muda que absorve os corpos, né, que ele pega lá, e não ia dar para fazer isso, aí eles resolveram fazer simplesmente um monstro do espaço lá. No primeiro filme, No primeiro filme. E também eles evitaram closes, porque eles acharam que também a tecnologia não era tão boa assim para mostrar de perto. O que acontece é que o filme foi um sucesso em 1951. Ele é do mesmo ano do Dia que a Terra Parou, por exemplo, e ele fez mais bilheteria do que o Dia que a Terra Parou. Então foi um filme que virou referência para muita gente em ficção científica. Ele é um pouco mais sério do que várias ficções científicas que tinham na época, apesar de muita fantasia, né? Mas naquela época era uma reprodução, sei lá, uma metalinguagem para a Guerra Fria, para tudo que acontecia aí, para o macartismo, a caça aos comunistas. Então o filme tá naquele bando de filmes de ficção científica que tinham esse significado político, mas sendo umas obras muito populares. E virou uma referência para vários cineastas, inclusive o John Carpenter. Muito bem, e aí, anos depois, o John Carpenter assume. O Thiago ia Sim, comentar a nos anos história. 70, a Universal queria desenvolver novamente o projeto, talvez lembrando desse sucesso que o Chico mencionou, mas demorou para ele sair do papel. Ele só saiu do papel por causa do Alien. O Alien foi um sucesso tão grande que a Universal 3 anos antes, né? decidiu finalmente Vou fazer o meu. O projeto. E pro John Carpenter foi uma diferença grande, porque foi o primeiro filme com que ele teria um orçamento maior para fazer, um lançamento mais pomposo e tudo mais. Ele fazia projetos bem pequenos. Porque depois de Halloween, acho que ele fez Fuga de Los Angeles, Fuga de Nova York. Nunca lembro qual é o primeiro, qual é o segundo. A Bruma Assassina, Fuga de Nova York, ele fez 2 filmes pra TV também. Todos foram bem, ficaram cult, agradados, mas não... foram baratos e deu resultado positivo, resultado né? bom. Então, as expectativas eram muito grandes pro um grande filme dele, pro Enigma de Outro Mundo. E aí não aconteceu. E hoje é difícil, pra mim, pelo menos, entender por que não aconteceu dessa maneira, né?
por que ele foi recebido desse Tem jeito. tantos elementos que agradam, funcionam. Por que aconteceu? Talvez fosse o excesso, né? Nós estamos falando o Thiago falou 4 filmes grandes em sim, pequeno sim. período E estreando talvez nas um outro bilheterias. estado de espírito na época, né? Talvez quisessem filmes com uma outra atmosfera, Vibe, né? Eu um outro acho sentimento. Eu acho que o ET mostra muito o que o cinema de ficção científica era / queria ser nos anos 80. Que era aquela coisa de ser a produção mais otimista, mais bonita, mais bem embalada para a família e tal. Eu acho que que realmente tem uma coisa ali que preparou o espírito de muita gente. O filme virou a melhor bilheteria de todos os tempos naquela época. Então, imagina, um filme desse se lança e vira um fenômeno. E aí depois você lança uma produção B, assumidamente B, com efeitos especiais gosmentos, e as pessoas, isso não é um filme sério. Eu E acho o ET que foi querendo voltar pra casa. E o ET querendo voltar pra cá. Vamos com o ET, vamos ver ET de novo. Então eu acho que teve esse movimento, assim, era realmente um peixe fora d'água aparecendo naquele Sim. contexto ali de... E 2 filmes sobre invasão alienígena, né? O ET era a época do Alien bonzinho, o Alien o oposto, fofo, né? Amigo. E aí Exatamente. esse Alien do Enigma de Outro Mundo é totalmente Conversava oposto. com o Alien mesmo, né? E eu acho também que uma outra coisa que talvez tenha pego também é que apesar do filme, eu gosto muito do filme. Ele não é um filme que tem aquela coisa, aquele ritmo que pega você dizendo assim, nossa, que suspense incrível e tal. Eu acho que ele é um filme quase clínico, assim. Eu revi o filme ontem e assim, ele se preocupa tanto em criar cenas, em construir aquele negócio ali. Eu acho que ele não está tão interessado com o impacto, com trazer, vou fazer um gancho pro espectador ali. Então é um filme que você... se a pessoa não tem um interesse por aquilo ali, talvez a pessoa passe mesmo, porque ele não é um filme para laçar espectador. Eu acho que ele é um filme que ele fez o filme que ele queria, ele fez o filme dele, assim. Eu acho que ele é muito cuidadoso na construção das cenas, mas ele não faz cenas para agarrar o público. Vocês entendem o que eu tô falando? A gente entende, mas eu acho que o clima de suspense vai crescendo também ao longo da narrativa. Também né? acho, mas eu acho que de uma maneira menos bait, sabe? Sim, menos planejadinho. Eu preciso agora fazer um novo conexão para um próximo lance de suspense mais forte que o anterior. Não, acho que o suspense vai muito mais pela questão de saber quem eu posso confiar e quem não posso confiar, digamos assim. O que eu acho que pode ter sido é que era um filme que poucos queriam ver nos anos 80, naquele período ali, né? Porque ainda existia a ameaça de uma guerra nuclear naquela época. O clima de paranoia era muito grande por causa da Guerra Fria. E o cinema passou a ser visto muito como uma válvula de escape mesmo, como entretenimento para... vamos esfriar a cabeça e esquecer de tudo isso que está acontecendo. E esse filme não se propõe a isso. Passa longe, né? E eu acho que isso fez bem ao filme com o passar dos anos, porque hoje é muito mais interessante pra gente, hoje em 2018, ver os anos 80 pelo viés do Enigma de Outro Mundo, porque tem essa questão da paranoia e tudo, do que pelo viés do ET. Porque o viés do ET parece algo muito ingênuo pro que era realmente, porque era aquela década, né? Que era uma década de muita tensão. O Enigma de Outro Mundo representa hoje melhor os anos 80 do que o ET, na minha opinião, porque no Enigma de Outro Mundo, você tem o horror ali de você não saber em quem confiar. Quem é o seu inimigo? E nem saber se você pode confiar no seu corpo, porque você pode ser uma cópia criada por um alien. Então é aquele medo constante, absoluto do outro e de você mesmo. É tenso, aquela cena do teste do sangue. Que muitos viram como uma referência ao medo da AIDS, né? Do HIV. Do HIV, né? Teve essa conexão alusão aí. Eu não acho que eu nem sei o que o Carpenter fala sobre isso. Eu não sei. Não vi exatamente sobre o que ele fala, mas o que eu acho interessante no filme é que o tempo fez muito bem a ele. Eu não sei se na época as pessoas sacaram tudo isso ou se queriam ver um filme assim. Ou se a história e tudo que aconteceu no mundo deixou esse filme com todos esses significados. Exatamente. É que hoje a gente vê, eu acho que a gente vê a década de 80 de um jeito menos cor-de-rosa. A gente vê como
uma década que preparou toda uma cultura de capitalismo selvagem que desembocou no que a gente vive hoje. Então é difícil ver com otimismo os anos 80. Essa nostalgia fofa não dura muito tempo. O Enigma de Outro Mundo traz essa década da desilusão, de algo mais niilista quase, né? Sem esperança nenhuma. Então eu entendo porque ele influenciou tanta gente depois, tanto cineastas nos anos 90 e depois agora na época que a gente vive. Porque Beberam nessa fonte. diz mais sobre o que aconteceu na real do que esses filmes mais otimistas dos anos 80, eu acho. Muito bem, quem mais temos a falar? Temos a falar que eu acho que a primeira grande interpretação do Kurt Russell. Eu acho ele muito bom no filme, na verdade. Eu acho que ele tá muito à vontade. Eu acho que ele só foi reprisar... Você não gosta de Fuga em Nova York? Com ele, Não, Fuga em Nova eu York? gosto de Fuga em Nova York, mas não acho que ele tá exigido, não. No filme, eu acho ele tão sério Ele nesse não era a filme. primeira opção. Não, tinha várias É, opções. Eu li Nick Nolte, eu li Nick Jeff Nolte, Bridges. Jeff Bridges, eles recusaram. E chegou a se cogitar Clint Eastwood e eu não tô lembrando agora um outro, é mais um outro também. Eu imagino o Clint Eastwood fazendo esse filme nos anos 80. Eu acho que faria também. Eu imagino. Acho que faria. Só que aí terminou sendo Kurt Russell e eu achei ótima a escolha. Ele já tinha feito o Fuga de Nova York. E eu achei ele super sério no filme. Eu acho bem interessante. Eu acho que ele só vai reprisar papéis... Vai estar tão à vontade e tão entregue a papéis como ele tá nesse filme... Depois, agora nessa nova fase da carreira dele, quando ele faz a Prova de Morte do Tarantino, quando ele faz, agora, por exemplo, ele fez no Guardiões da Galáxia 2, sabe? Que ele já brinca com uma certa caricatura de quem ele foi. Eu gosto bastante do personagem. E o Mas elenco curioso que ele faz aquele estilo meio despojado, meio... que vai ter um humor, mas não tem, né? Ele cria uma atmosfera, mas não acontece essa Tem atmosfera. isso. Porque ele tá sempre com arma na mão, com medo, preocupado. E não tem Exatamente. esse humor meio Mel Gibson em Máquina Mortífera, por Tem exemplo. uma cena dele brigando com o computador que Sim, é um pouco cômica. É a primeira cena que ele aparece, É. né? Esse, Mas é a primeira cena do filme, se não me engano. esse estereótipo do herói anos 80, que é o cara meio bronco e que às vezes tem um humor um pouco grosso, assim, grosseirão, sabe? Eu vejo isso nele. Mas eu acho engraçado porque eu acho que apesar dos personagens serem bastante estereótipos, eles não são caricatos, né? E eu acho que isso combina muito com essa história de que eles podem ser outra coisa. Essa questão de humanizar a ponto de você até duvidar ali, né? E eu acho O bem médico, o interessante, cientista, assim, o exatamente, chefe. Eu acho que nada é exacerbado, assim. Até quando o médico tem fica meio louco, achando paranoico e tal, achando que tudo pode estar... que vai ter que, sei lá... cortar todos os contatos com o resto do mundo, se bem que eles já estão isolados ali, né? Eu acho que aquilo ali fica... Sabe, é tão feito com tanta... parcimônia, eu acho que ele dirige tão sóbrio o filme, eu acho muito sóbrio o filme, apesar de todos os excessos visuais da criatura, de fazer um filme de monstro, eu acho que não é um filme de monstro, é isso que eu queria dizer naquela hora, não é um filme de monstro que tem um ritmo de filme de monstro exagerado, assim, eu acho que ele é quase cirúrgico na construção do filme. Eu também acho, Chico, acho ele bem diferente na construção. Aliás, Michel, você chegou a falar a sinopse? Teremos sinopse? A gente foi falando, achei que Acho tinha interessante passado. para quem não lembra ou já viu há muito tempo. Vamos resgatar então uma estação americana na Antártida que é surpreendida com um helicóptero metralhando um cachorro, digamos assim, que mais tarde se revela uma criatura alienígena com poder de assimilar organismos vivos. Sim. E lembrando que a primeira cena do filme é uma nave espacial se aproximando do planeta Terra e pegando fogo. Então, o filme abre... Ele poderia ter começado o filme de uma maneira muito mais realista, né? Mas não, o filme começa com uma nave espacial se aproximando do planeta Terra e pegando fogo. Então tá muito claro que é um filme de ficção científica desde a primeira cena. Mas o que eu vi agora, eu reparei nessa minha revisão do filme, que eu não lembrava de jeito nenhum, a primeira vez que eu vi eu era adolescente e tudo mais, é que ele tem elementos de muito contraste dentro do filme. Por exemplo, quando ele vai para a Antártida logo no início, o tom do filme é totalmente realista. Totalmente. Às vezes parece que é um faroeste mesmo. Homens isolados numa estação,
um grupo de pessoas Como se ali fossem convivendo. Uns astronautas Exato, batendo no papo. no Polo Sul, Polo Norte, sei lá. Enfim, Polo Sul ali. bebendo muito, que eles bebem muito, e enfim. E aparece esse helicóptero com um sujeito totalmente louco, enlouquecido, atirando a esmo. Então parece um filme da Guerra do Vietnã. Ele Falando uma língua estranha, que é o norueguês vai ali. Ele vai trazendo relações com outros gêneros que não necessariamente são comuns num filme de ficção científica. Eu só fui ver o filme de monstro com 20 minutos de filme, praticamente. O filme não se... Ao mesmo tempo que ele se revela na primeiríssima cena, depois ele vira um filme mais realista e pega um tom, um ritmo bem mais pausado, que é esse ritmo que o Chico falou. E eu acho E que quando o monstro aparece, ele muda totalmente o registro, né? Acelera, né? Fica vibrante. É muito curioso como ele amarra o filme, como ele costura o Mas filme. ainda acho que ele mantém essa coisa no documental, vamos dizer assim, do coisa. Eu acho Mais tudo realista, muito, né? muito realista. Talvez também porque Muito- como o filme se revela... O monstro se revela no momento noturno, fica essa coisa do claro e do escuro, durante o dia, a neve bem clara, o branco, as coisas acontecem com mais parcimônia. Aí quando chega a noite, tem os acontecimentos com aquela neve na escuridão, dentro da instalação ali, quer dizer, acelera. Parece que à noite a coisa acelera e de dia essa coisa mais também tem esse natural, mais contraste, dia a dia. Esse contraste na composição das cenas, porque tem cenas muito claustrofóbicas e escuras, e ao mesmo tempo tem cenas muito abertas da paisagem na Antártida, né? Com as montanhas, e ele usa o formato de tela, o widescreen, né? E justamente para revelar tanto as paisagens nas cenas externas, quanto nas internas a quantidade de personagens, porque são vários, são 12, eu acho, 12 homens. Então, ele até falou que usou esse formato de tela para que todos coubessem dentro da cena. Mas simples é um que filme esperava. ao mesmo tempo claustrofóbico e amplo. Então ele tem E vai brincando muitos com isso, contrastes ali dentro dele, né? E outra coisa que eu acho que ele subverte essa coisa da lógica do filme de monstro é que, por exemplo, no Alien, demora até o monstro aparecer. Nesse não. Nesse, com menos de meia hora primeira de noite filme, já aparece. tá lá Mas o bicho. Isso também é super interessante, eu acho, Chico. Eu ouvi falar, eu li em algum lugar, que foi uma exigência da equipe de efeitos especiais, porque eles gastaram tanto dinheiro fazendo os efeitos que eles não queriam deixar pra revelação depois. Vai ter que mostrar logo no começo. A ideia foi mostrada. Eu Mas aí tem cenas incríveis, eu acho. Por exemplo, a primeira cena com os cachorros Eu ali, acho fantástico. eu acho é de um horror. É um horror de degradação da carne, né, do corpo mesmo, quase algo próximo de um Cronenberg que ele tá fazendo ali, né? Aliás, que é o corpo em decomposição, em falar isso. mutação, soltando A gosma, questão em do horror sangue. gráfico é muito Cronenberg, né? Exato. E ao mesmo tempo, o filme é todo realista, mas hoje, com o olhar de hoje, o monstro pra mim não é realista, porque eu vejo um boneco mesmo, né? Eu não consigo ver um monstro, porque hoje o filme seria feito com efeitos de captura digital, estilo Planeta dos Macacos. O monstro é quase estático, né? O monstro ou seria completamente virtual. Assim. Exato, totalmente virtual. E não, o monstro é uma maçaroca ali dá pra ver que tem borracha, que tem pus, que tem carne. Tirando a parte das tentáculos, o resto é muito estático, só um pequeno movimento o rosto assim se transfigurando. Parece uma borracha puxando, né? Você parece puxa uma puxando, borracha e ela isso. vai se Mas eu soltando. acho Era o que tinha, né? Mas eu é acho que curioso. tem um conceito, eu acho muito bom, na verdade. Eu acho, de verdade, muito bom. Tem aquela cena lá que tem a cara do cara aqui, a cara do cara deformada, enorme, até aqui, sei lá. Eu acho sensacional. Eu acho o negócio... Ele trabalha com várias... sei lá, várias variações das possibilidades. Eu acho que o monstro é tão... ele engloba tantas possibilidades que eles usam todas as que eles conseguem, todas que eles imaginam. Vamos botar um dente aqui no meio? Não, a cena do dente na barriga... É porque é aquela coisa, já fizeram o Alien. O que podemos fazer mais? É uma barriga diferente, com dente. Aquela cena eu acho além da imaginação mesmo, né? Foram muito Eu além. acho que eles se despirocaram numa boa. Vamos despirocar e fazer o que a gente quiser. Vamos fazer, sabe, uma coisa que não tenha forma e que tenha várias formas ao mesmo tempo. Eu acho incrível o visual do coisa. Pra mim tinha que ter ganho o Oscar de efeitos especiais.
Mas não foi o caso. Mas foi elogiado. Os efeitos especiais foram elogiados, só que provocaram essa repulsa, né? As pessoas não souberam como lidar. Será que foi daqueles filmes que as pessoas vomitaram no cinema? Não meu sei. Deus. Não sabemos porque possível. não tinha redes sociais na época. Diz que o próprio diretor do filme original assistiu ao filme e achou uma bosta. E falou, e disse que o Carpenter ficou super sentido, porque logo ele, sabe? Pô, ele tinha amado o filme original. É um dos filmes favoritos dele quando Ele infância, fez, do Bill Carpenter. né? Ele fez o letreiro, né? Quando aparece o título do filme e tal. Ele fez exatamente igual a como surge o título do filme no original. E o cara faz. Eu vou Mas eu procurar acho aqui que a fala, mas assim, é bem. Mas eu acho que o Carpenter, feio. a partir desse filme... Claro, tem exceções. O Christine, eu acho que é um filme até, entre aspas, convencional, de terror e tudo mais. Ele tentou se recuperar na parte de bilheteria com Christine porque era um roteiro do Stephen King, né? inspirado no livro do Stephen King. Mas eu sempre notei o Carpenter como se ele estivesse numa sintonia um pouco errada em comparação à sintonia de todo mundo, do público, Todos os do estúdios, mainstream, do público, dos sim. estúdios. Então ele tá numa sintonia um pouco como se estivesse numa estação errada, que as pessoas não querem ouvir. Ele Então, tá seguindo aquela estradinha de terra do lado daquela super Exato. duplicada. E isso explica o fato dele ter se tornado um diretor cult, porque é isso que faz o culto de diretores que não existem ali em conformidade com as regras gerais e com o mainstream. Então dá pra entender porque no fim dos anos 90 ele virou um diretor cultuado. E cultuado num nicho mesmo, né? Ele não era tão pop quanto é hoje. Hoje eu acho que ele é ainda mais é cultuado por mais gente. Sim, Eu lembro no fim cresceu. Até porque, por exemplo, aqui no Brasil, o Aventureiros do... Como é que chama? Do Bairro Bairro Proibido. Passou muito na sessão da tarde, sim, né? muito, Isso muito. ajuda a criar a O Príncipe imagem. das Sombras passou muito no cinema em casa. Sim, eu Outro lembro exemplo. bem. O próprio E fora a Enigma de força Outro Mundo, do Halloween e do Fuga de Nova York. o próprio né? Enigma de Outro Mundo eu lembro que passava muito na TV. Passava. Eu vi na TV. Passava muito cinema em casa também. Também. Sim, Fuga de Nova York também. O Eles Vivem, que virou um super filme cult, Eles né? vivem politicamente. Totalmente. Mas eu lembro que na época, quando eu era criança, adolescente, ele não era visto como um grande diretor. E esse status do autor grande, Isso veio importante, anos veio depois. 2000, né? Acho que veio no final dos anos 90 mesmo, por essa geração que deu um significado novo para a obra dele e que trouxe colocou um outro status ali que ele não tinha. Ele era meio que um diretor marginalizado. Quase maldito, assim. Eu via isso nos anos 90, sim. Até com filmes depois como Vampiros, de John Carpenter, Fantasmas de Marte. Que Era um depois filme- também ele entrou numa fase Então, mas que já não acertava mas muito, tinha um né? culto ali. Tinha, Muitas com pessoas gostavam certeza, muito é. desses Sim, filmes. eu lembro que quando Vampiros... Não quando foi lançado, mas talvez um pouco depois... A gente, naquela época da Liga dos Blogs, assim, as pessoas amavam Vampiros, achavam um filmaço. Eu não acho, eu não bem acho, longe já. de filmaço. Mas, até eu acho que embalados por um pouco dessa coisa de amar o Carpenter, do Carpenter ser uma grande referência, um cara aqui que todo mundo queria ver tudo, queria ter acesso a todos os filmes. E eu acho que o Enigma de Outro Mundo é um filme que eu não achava que seria antes de ter revisto, mas eu acho que é um filme que resume muito o Carpenter, o cinema dele. Tá tudo muito ali. Tá tudo ali. Por exemplo, o que ele faz com gêneros, que ele sempre trabalhou com cinema de gênero e muitas vezes ele combinou gêneros dentro dos filmes dele. Nesse é exemplar, tem elementos de faroeste, tem elementos de ficção científica, de filme de monstro, tá Filme tudo de ação, thriller, pouco, né? tá ali, thriller, thriller. e desses filmes de investigação, mistério, quem é o culpado, quem tem Agatha Christie. quem é o vilão, enfim, tem esses elementos ali dentro. Então esse interesse dele por gênero, por cinema de gênero, esse é um filme que deixa isso muito claro e que é uma característica que se repete em vários outros filmes do Carpenter. Essa atmosfera quase um dark, atmosfera dark sem esperança e niilista, esse filme é exemplar também. O desfecho do filme meio sujo, né? eu acho que é um O ponto alto na carreira dele. O desfecho do filme, eu acho que inclusive pode ter gerado boa parte das reações negativas, porque tipo assim, a pessoa, pô, aguentei esse filme B,
né, com esses efeitos gosmentos, essa coisa, não sei o que lá, e terminar ainda assim. me dá esse final, vai tomar nada. Enfim, mas eu acho que pra mim ele só faz crescer o filme Sim. ali. Ele coisa. fala que foi numa sessão teste do filme e uma pessoa disse exatamente isso que o Chico falou agora. Falou Olha, assim, tá que vendo? final foi esse? Não entendi nada. E o Carpenter falou agora, naquela hora ele sentiu que o filme seria um fracasso com essa reação. Doeu, né? E eles filmaram um final feliz pro filme, em que o personagem do Kurt Kurt Russell. Russell era resgatado no helicóptero e descobriam que ele não era o monstro. Enfim, eles fizeram esse final feliz. Só que quando ele começou a ver nas sessões de teste que não importava, as reações eram parecidas, ele falou, então vamos Então, colocar o final que eu acho que é o Deixa melhor. do meu jeito, então. Exatamente. E eu assim. acho um final incrível. Tanto que a única lembrança que eu tinha do filme era do final. Eu só lembrava do final. E como aquilo me incomodou por tanto tempo. Porque ele não me entregava a conclusão que eu achava que o filme teria. E, pelo contrário, deixa um desconforto total ali entre aqueles personagens, né? Exatamente. E pra encerrar, eu só queria citar que foi feito um prequel em 2011 chamado A Coisa. The Thing também, né? The Thing, em português foi A Coisa, mas não chegou nem a passar dos Era um cinemas. prequel, Aquela foi né? é. Porque é os noruegueses. Porque é a né? parte dos noruegueses, a história desse Aham. helicóptero que começa o filme Aham, atirando no verdade. cachorro, que aconteceu um pouquinho antes. Mas o filme foi um fracasso retumbante de crítica eu não lembro mais público. de nada, mas eu não Você viu? vi, mas eu não lembro mais de nada, mas eu não achei ruim não quando eu vi, mas também eu acho que não chega nem aos pés do Carpenter. Podemos colocar um ponto final nessa conversa? Podemos. Partir para o próximo assunto. Só uma curiosidade minha em relação ao Chico. Chico, você reviu o filme. Você tinha visto há muito tempo antes? Eu vi nos anos 80, Nos deve home ter visto em videos. VHS e tal. Mas eu tinha revisto ele, eu não vou agora lembrar exatamente, mas acho que no início dos anos 2010 eu tinha revisto. E sua relação com ele sempre foi boa ou mudou? Sempre foi boa. Inclusive, fui botar minha cotaçãozinha no Letterboxd, dei exatamente a mesma que eu tinha, que já estava lá. Mas eu acho que hoje eu consigo ver muito mais qualidades no filme, além de gostei, não gostei, entendeu? Eu acho que é diferente, né? Você assistir com esse distanciamento de décadas. Com velhice, né? Com velhice também. Também com velhice. Eu acho que é muito importante, porque você muda seu olhar, realmente. certeza. Você passa a ver cobrar outras coisas do filme, né? Eu acho Porque com uma certa idade, acho que eu iria cobrar essa questão do ritmo. Ele não constrói muito bem o clímax. Isso pra mim hoje é tão menor tão que... blé. né? O filme tem coisas tão mais interessantes. Por exemplo, certeza. essa questão até da composição dos espaços, pra mim foi muito mais interessante prestar atenção a isso hoje do que a trama mesmo que ia acontecer com o ET. Enfim. Eu acho que o filme é muito bem dirigido. Ele, a noção dele do espaço eu não entendo hoje como o filme não foi valorizado naquela época. Pra mim é um grande mistério. Mistérios Eu da Fé. Vou rever o ET, porque deve ser uma obra-prima fora do comum, porque se esse filme não foi valorizado e o ET foi... Hoje eu gosto muito mais de Outro Mundo do que do ET. O ET eu revi não faz tanto tempo assim e foi um pouco decepcionante. Eu gosto, sim, mas foi tão importante pra mim na minha infância que Eu também, eu acho, mas eu acho depois que é um eu caiu acho um pouco. super legal, mas eu revi quando a gente fez sobre o Spielberg especial, Ah, mas Eu acho perto que é um de filme que Outro tem aquela Mundo. importância, aquela coisa muito do momento, de começar a ver, de ver no cinema, de ter uma experiência. Eu acho que tem isso, assim, eu gosto bastante de ET, mas assim, ele tá muito longe dos meus filmes favoritos do Spielberg. Não entra nem no top 10, top 15, eu acho, não tá lá não, mas enfim, é um filme que eu gosto, mas esse filme do Carpenter eu acho que tem muito mais a me dizer do que o ET, com certeza. E foi bom ter Mas visto não que ele sei. sobreviveu, né? Mas você Que acha ele que... sobreviveu, Tá aí que ele firme e passou forte. toda Mas essa... você falou, não sei o que aconteceu para ele não ser valorizado naquela época, mas assim, muitas coisas eram perdidas naquela época, né? Mas é porque às vezes a gente acha, pelo menos eu acho, que o que tá na cara formalmente num filme, a construção das cenas, o rigor como ele é feito, a criatividade, a ousadia, isso é reconhecido. E não depende tanto assim do espírito do tempo. Mas eu vejo que várias vezes não. Depende sim do espírito do eu tempo. acho a crítica americana muito esquisita
muito Ah, esquisita. sim, tem esse fator. eu acho muito esquisito. Por exemplo, assim, tem um diretor que todo mundo gosta muito aqui, que é o James Gray. Sim. Mudando totalmente, radicalmente de coisa, mas seguindo essa mesma linha. Os filmes do James Gray, eles nunca são abraçados pela crítica americana de uma maneira... Não, a crítica intensa. francesa gosta muito mais do Por James Gray exemplo, que o a Era americana. Uma Vez em Nova York, o The Immigrant, eu acho um filme incrível. Eu acho um filme lindamente bem construído, pensado nos planos. As interpretações eu acho maravilhosas. Acho todo ele perfeito, o filme. E o filme passou em brancas nuvens nos Estados Unidos, assim. Tinha elogios, mas assim, não aparecia nem na lista dos filme melhores. menor. Era um filme que é ignorado. Eu não sei, não entendo direito o que é que a crítica americana leva em conta. Eu acho que eles ficam muito, sei lá, pensando assim no que eles vão influenciar para o Oscar e termina deixando de analisar com, sei lá, com substâncias. Pode ser. E também no que tá na moda, né? Ah, isso Porque eu acho que esse é o ponto eu acho que o principal. James Gray é um exemplo de um diretor que tá um pouco fora da sintonia, do que tá na moda. Ele não faz filmes como um filme do Nolan, por exemplo. Ele não é um diretor moderno. Pelo contrário, ele até defende uma narrativa que caiu um jeito de contar histórias que hoje não é tão... Mas Caiu em desuso na maioria dos moda. filmes. Não tá tão na moda quanto estava, sei lá, nos anos 50, talvez. não sei, eu tenho, apesar de não parecer literalmente, assim, eu acho que pra mim eu enxergo muitas coisas que o Scorsese faz no James Gray. Mas o Scorsese, eu acho que a diferença é que ele coloca ali um saborzinho moderno nos filmes que deixa os filmes mais contemporâneos, mais acessíveis para o momento. Tá. Ou é um ritmo mais ágil, ou uma trilha sonora mais acessível, enfim. Pode Tem ser. algo ali que torna os filmes dele. Mas não sei, eu concordo contigo, Chico. Eu acho que a crítica americana muitas vezes Come perde. bola. Perde os grandes diretores deles próprios, né? Que às vezes os franceses que tem que lembrá-los de que os caras estão lá, né? Não, exatamente, eu acho impressionante isso, assim. Eu até tava vendo aqui no Letterboxd, assim... O Metacritic do O Enigma do Outro Mundo, mesmo com todos esses tempos, o Metacritic não existia na época. Então, essas notas são notas de gente que deu nos últimos anos, assim. É 57, assim, é um super pouco, assim. E o filme é reconhecidamente um clássico do gênero, um clássico Sim, dos de lá pra 80. cá, a gente não falou aqui, mas nos últimos 10 anos ele já entrou em várias listas de melhores filmes de todos os tempos. Enfim, melhores filmes de terror, melhores filmes de ficção científica. É um filme hoje super reconhecido. Não é mais estranho a gente chegar aqui e colocá-lo numa cinemateca da Varanda. Da Varanda, um destacado. Nos anos né? 80 seria como se a gente estivesse Bizarro. colocando, não sei, o filme a comédia do Adam Sandler, talvez. Enfim, algo muito Fora da curva. né? Fora da curva, detonado pela exatamente. crítica. Que eu acho que talvez aconteça no futuro com diretores como James Gray, como o Shyamalan, que é um diretor que a crítica americana vê com não muitas gosta, ressalvas, né? Enfim, vamos ver, o tempo dirá. É isso. Assunto encerrado? Acho que não encerrado, porque espero que a gente volte outra Nesse vez ao John episódio, Carpenter. o assunto encerrado. Vamos partir para a pauta seguinte, que já é um pouco mais rápido. Foxtrot é um filme que está aí lançado no Now e no Look, se eu não me engano, aqui nos streams. Esperávamos que o filme fosse para os cinemas, mas Pois é. depois dele figurar na pré-lista do Oscar, acabou sendo preterido entre os 5 indicados e aí Isso é. passou em branco. Foi um indicado ao Oscar de Israel. Israel. Ganhou vários prêmios em Israel e tal. Ele ganhou o prêmio do júri em Veneza. Uhum. Aliás, o diretor Samuel Maus é um israelense de 56 anos, é o segundo longa dele. Fez o Líbano, né? Virou um habitué de Veneza, porque o primeiro filme dele, o Líbano, como você disse, ganhou o Leão de Ouro. Só. Ganhou o Leão de Ouro. Ganhou o Leão de Ouro. Foi Eu vi o Líbano. a estreia. O Foxtrot eu não vi Foi ainda, o mas o filme Líbano eu que vi. encerrou a mostra, né? O Líbano. Uma mostra aí. O que você achou do Líbano, Thiago? Eu não sou muito fã do filme.
Eu acho muito esquemático ali. É um drama Tem de uma guerra ideia- dentro de um então, de um tanque, o filme inteiro Exato. dentro do tanque de guerra. Foi refilmado ano passado no Egito, né? Eu tenho um problema enorme com filmes que partem de uma sacadinha. Então, filmes que partem de uma sacadinha tem que ser muito bons pra me convencer. Geralmente não são. Exemplos. Então, não tem. É muito difícil. Eu acho que vale citar que é baseado nas experiências dele. Ele lutou na guerra do Líbano em 82 como artilheiro de um tanque de guerra. Ficou ali, então ele colocou nas telas o que ele sentiu. Eu acho um filme tão claustrofóbico, porque o filme inteiro dentro da visão do tanque de guerra, com as pessoas atacando. E aí o filme foi grande premiado e depois, anos depois, agora 8 anos depois, o Samuel Maus vai com Foxtrot. A sinopse é: entre metáforas e narrativas paralelas, um ex-casal enfrenta a dor da morte do filho no serviço militar, enquanto ele vive, como as narrativas são paralelas, ele vive as experiências surrealistas no front. Chico Firman, o que você achou de Foxtrot? Olha, eu acho um filme bem construído, bem dirigido. Eu acho que ele consegue. A direção de cena, das cenas, eu acho muito boa. O que me incomoda no filme é essa articulação, é justamente a sacadinha, assim. Parece que esse diretor é um diretor de sacadinha. Então eu acho que ele articula toda aquela coisa. Eu acho as cenas iniciais, o filme com o casal recebendo a notícia. O primeiro da morte ato, né? do São filho. 3 atos. O primeiro ato é mais pé no chão. Eu acho, sabe, bonito, eu acho dura, acho que ele filma bem e tal. Os atores são muito bons. Então eu acho que tem uma construção muito boa ali. Quando ele vai dar as outras informações que vão mudando um pouco a história, que vão introduzindo outras coisas na história e que culminam naquele final do filme, eu acho que ele vai para quase uma crônica da tragédia anunciada, sabe? Aquela coisa que me incomoda demais, que é filmes em que todo mundo, na verdade, está fudido. Sim, Sabe? Vocês estão lascados, vou contar a história de pessoas que vão se fuder. É isso, assim. Isso me incomoda. E eu acho um cúmulo da metáfora você usar isso com surrealismo e todas as outras coisas artísticas que ele acaba usando, vai me dando uma preguiça. O filme na segunda parte do filme, assim, vai me dando uma preguiça. Eu vou me afastando do filme, assim, de uma forma que ele já não consegue nunca mais me buscar. Concordo exatamente. E ele Totalmente tinha coisas muito interessantes. Ele tinha ideias, acho que interessantes. Eu vi algumas entrevistas com o diretor e ele fala que o título Foxtrot é uma metáfora para coisa de você ficar rodando em círculos. Porque Foxtrot é uma dança, né? Que você baila, começa num ponto, você baila pelo salão e volta pro mesmo local. Então ele teve essa ideia do você Minha mãe dançava muito Foxtrot, né? Ela gostava desse rodar e ele diz que a sociedade israelense, até ele foi criticado duramente até pelo ministro da cultura de Israel, diz que a sociedade israelense esconde as coisas para debaixo do tapete em vez de enfrentar as verdades. Então tá lá todo mundo morrendo, seus jovens morrendo, eles estão lá achando normal, escondendo isso e em vez de enfrentar esse problema, tentar resolver isso. Então eu acho que as entrevistas dele são muito mais interessantes do que o que ele consegue colocar no filme. Mas essa daí eu não vi essa entrevista dele, mas assim, essa lógica do que ele fala nessa entrevista, pra mim, no filme ele faz outra coisa. Porque ele dá uma informação, ele tira a informação, aí ele volta, enfim. Porque acho que ele quer fazer firula demais. Aí, putz, me perde completamente. Eu acho muito truquezinho de roteiro. Eu não gosto. Pois é, então não foi de grande sucesso e entendemos porque Foxtrot Veja não... a primeira meia hora de Foxtrot e pare. Pronto, acabou. Que absurdo. Seria a minha recomendação. Que absurdo. Podemos encerrar por aqui? Thiago, para finalizar aqui, nós temos uma homenagem a um cineasta que estaria fazendo 100 anos se estivesse vivo, Ingmar Bergman, sueco, e que acredito que a Varanda gosta um pouquinho dele, né? Sim, um pocão, né, Chico? Eu gosto bastante. Chico recomendou a mostra dele agora. Tem uma mostra, né? Acabou de acabar? Eu acho que tá acaba acabando? hoje, terça-feira ou amanhã, quarta. Tá. Então tá No acabando. Cine Sesc. Mas vai estrear um documentário. Já é a repescagem da mostra. Repescagem. Vai estrear um documentário agora na quinta-feira sobre a vida dele, a obra e tudo mais. E aí a gente achou por bem, uma forma de homenageá-lo, já que a gente não assistiu o documentário, cada um destacar um dos filmes dele pra
reviver aí o grande... Vocês têm Ingmar alguma Bergman. relação pessoal com o Bergman? Alguma coisa diferente? Eu Não? tive a fase Bergman. Não Eu sei se também. vocês tiveram. Eu Que tive. era quando... Enfim, Quem acho nunca? que todo mundo que gosta de cinema quer ver algo do Bergman, e na época em que eu tava procurando os filmes dele não era muito fácil encontrar. Então quando exibiam em alguma mostra eu ia ver Correndo. Né? correndo, e assim eu consegui ver Morangos Silvestres, Gritos e Sussurros, mas os outros não. Só que teve um período que começaram a lançar tudo em DVD no Brasil, e era praticamente uma caixa por mês, né? Um por semana na banca. E ali eu E agora vi tá tudo relançado, todos relançaram os 50 fez 60 filmes dele de uma vez só. E aí, então, eu fui vendo tudo que eu conseguia encontrar. Virou meio que uma compulsão ali, ver os filmes todos do Bergman. E, enfim, é interessante assistir. Cinéfilo completista, Não, fica falando pior- da gente, né? Da gente, tá vendo? Pior Michel, que não, como são as mas coisas? sabe que para alguns cineastas isso aconteceu comigo? Bergman foi um deles, o Romé Você foi viu um. todos? Então, todos não, porque eu não Uhum. lembro, acho que alguns do início faltaram, enfim. Mas Mas eu também tenho alguns pra ver, né? Eu também preciso ver vários do começo mas e alguns do meio. mas vários ali, muitos eu vi. Uhum. E eu gosto de filmes de todas as fases dele, desde o Uhum. Mônica e o Desejo, passando pela trilogia do Silêncio, Aquele filme Persona, das Cenas de um mulheres. Casamento, enfim, Saraband, todos eu acho que eu gosto de todos. Uhum. Não sei o que seria se eu tivesse revisto agora, mas quando eu tava nessa imersão do Bergman, ele era, pra mim, um diretor maravilhoso, eu gostava de tudo. Eu acho que você ainda continuaria achando ele maravilhoso se você visse os filmes dele agora. A minha relação com ele também foi bem no começo da minha cinefilia, porque é aquela coisa, você começa a ter informações sobre cinema, aí você vai descobrindo quem são os grandes diretores, você quer ir atrás. Naquela época, como você falou, tinha pouquíssima coisa do Bergman em VHS na época, né? Eu lembro que existia da Vida das Marionetes, O Ovo da Serpente, mas os grandes clássicos não existiam. E aí, eu não sei porquê, em Maceió tinha uma... Quando eu morava lá, tinha a sessão de cinema de arte, que era tipo uma sessão semanal, que passava 2 vezes um filme de circuito alternativo. E às vezes vinham os clássicos. Então, nisso veio o Morangos Silvestres, O Sétimo Selo, A Fonte da Donzela e o Gritos e Sussurros, que foi o único que eu não consegui ver naquela época inteiro, porque eu tinha uma maldição com Gritos e Sussurros. Eu fui assistir esse filme empolgadíssimo. Eu já tinha comprado, já tinha assistido ele em VHS, que depois ele foi lançado logo nessa época também. Eu tinha assistido, tinha o VHS, já tinha assistido. Mas eu queria ver no cinema, né? E é um filme pra ver no cinema realmente. Esse mais do que quase todos, eu acho. E aí eu fui com um grupo de amigos cinéfilos interessadíssimos em ver tal. Teve uma amiga, cara, que passou muito mal. A gente até hoje acha que foi por causa das cores do Bergman, a atmosfera daquele filme que é bem claustrofóbico, bem pesado, né? Ela passou muito mal, disse assim, não acredito que eu vou ter que sair, não acredito. Tive que sair do cinema. Aí você não conseguiu ver? Naquela época, não. Aí porque a gente teve que atender a menina, tava passando mal, morrendo. Aí, em 2011 ou 2012, teve uma amostra muito grande do Bergman no CCBB, e eu eu mergulhei nessa com o Chico. Eu vi muitos filmes, a gente viu, né, vários juntos. Eu vi, sem brincadeira, eu achei uns 20 filmes do Bergman no cinema, fora os que eu já tinha visto. O que aconteceu na sessão do Gritos e Sussurros? Não consegui, porque tava de plantão, tal, eu acho que teve 2 ou 3 sessões, não consegui ver nenhuma delas. Aí só vi o Gritos e Sussurros faz uns 2 ou 3 anos no cinema, já tinha visto, obviamente, né? Aí eu consegui ver. E aí esse, que era o meu favorito do Bergman, deixou de ser. Poxa. O Gritos e Sussurros, que era seu favorito. Apesar de eu amar o filme ainda, achar muito, muito bom ainda, eu prefiro hoje outros filmes que eu vi, inclusive, na mostra, que a gente vai falar, né, agora. Muito bem, agora então cada um vai destacar aí o seu filme favorito ou um filme que escolheu. Comece você, presidente. Começo com o meu filme favorito, eu acho que eu falei daqui, meu filme da vida. Olha. Número 1 pra mim, o melhor filme, na minha opinião, de todos. Mudou, hein? Faz muitos anos que já é esse, tá? Olha, Magnolia. Já faz um tempo que Magnolia foi ultrapassado por Amor à alguns, flor da pele. incluindo
Persona. Persona. Persona é O incrível. Chico adora o título dele em português, quando duas mulheres Nossa, pecam. É um título, Um título tão... bem Bolsonaro. É tão né? vergonhoso esse título que nem se usa, né? As pessoas mal Ninguém sabem. lembra É. que existe quando duas mulheres pecam, né? Eu vi o filme em casa, depois eu vi 2 vezes no cinema. Durante a mostra eu fui ver 2 vezes, porque eu fico muito impactado e eu acho um filme que quanto mais você vê, mais coisas você descobre esse ali é. na relação entre duas pessoas. Quem não viu, é um filme precisa ser visto. 2 pessoas, uma pessoa, né? Essa Tem coisa- duas- Quiçá 3. Três, essa Três. coisa duas pessoas que se misturam e se separam, dos opostos, dessa ambiguidade. Então, ouvintes, se vocês quiserem saber por que Michel é assim, Essa persona? Uma pessoa que sai de outra, tipo o Enigma de Outro Mundo, né? Tipo monstro, né, do Enigma de Fizemos Outro uma Mundo. conexão. Então é o seu filme favorito. É o meu filme favorito do e Bergman. O seu, Chico. O meu é Através de um Espelho, que eu vi nessa mostra do Bergman, que eu acho... Ele é da trilogia do Silêncio. Do Silêncio, né? Ele é da trilogia do Sim, Silêncio. é o que abre a trilogia o que abre, do Silêncio. É esse, depois o Luz de Inverno, depois o Silêncio em si. E eu acho um filme que, pra mim, é uma das melhores representações de religiosidade que tem, sabe? De como isso pesa numa pessoa. Acho que a Harriet Anderson, que é a atriz, eu acho que ela incorpora isso de uma maneira genial. E os demônios todos do Bergman, que é vem de uma família muito religiosa, que era um cara que tinha muito a religião representada, inclusive nos filmes. Muitos muito nos filmes. Pra mim, nesse momento, ele consegue falar com tanta força de quanto isso importa pra ele, de quanto isso pesa pra ele, de quanto isso incomoda ele ao mesmo tempo, e quanto é importante, plenamente, assim, nesse filme. E o Thiago? Pois é, a trilogia do Silêncio, o Bergman falava que cada filme tratava a religiosidade de uma maneira, eram filmes espirituais, né, na palavra dele. E eles iam se tornando mais não é mais desesperançosos, desiludidos, porque o Silêncio, o filme O Silêncio mesmo, é sobre a ausência total de Deus. Não tem mais Deus ali, é o silêncio de Deus. Deus calou. E o Através do Espelho é o primeiro dessa trilogia, o Silêncio é o terceiro, e esses dois são muito conhecidos e muito discutidos e tudo mais. Eu vi o Silêncio no cinema, e depois eu fui atrás dos outros, vi Através de um Espelho, gostei muito também, acho maravilhoso o filme. Deixei quieto e fui ver Persona, fui ver Gritos e Sussurros e tal, e tinha o filme do meio, meio que abandonado. ninguém falava nele, né? Eu falei, um dia aí, quando eu for rever cenas de um casamento, eu coloco antes pra ver. É o meu filme preferido do Bergman, o que mais me tocou. Eu acho super simples na estrutura, mas acho que é enganoso, não é simples de ser singelo. É uma estrutura simples, filmado num preto e branco que, pra mim, é perfeita, a fotografia e tudo mais, mas isso também não é novidade nos filmes do Bergman. Mas a construção desse personagem, na luta dele em tentar entender a fé dele e ao mesmo tempo perdendo essa fé completamente, eu acho... pra mim é o ponto de complexidade mais alto que o Bergman chegou, com um cinema que não precisa ser abstrato, que não precisa ir para abstração como ele foi no Persona, no Gritos e Sussurros. Não, ele não precisa, é cristalino o que ele está querendo contar, mas nessa questão da complexidade do personagem, da reflexão sobre fé e da existência daquele homem que é um pastor de uma cidadezinha pequena, eu acho que é o melhor que eu vi. Mas eu poderia estar falando isso de vários outros filmes dele, com tanto entusiasmo Ótimo, quanto... Por exemplo, Cenas de um Casamento eu também acho Nossa, incrível o filme. eu saí arrasado. Eu vi no cinema também, arrasado. Assim. E o próprio Gritos e Sussurros, que por ter virado meio carne de vaca, muita gente viu... Muita gente que não viu muitos filmes do Bergman viu Gritos e Sussurros. Então esse filme acaba sendo... Acho que tinha mais VHS disponíveis. O Gritos e Sussurros acaba entrando muito em listas de muita gente e por isso ele é rejeitado também por outros que são os mais puristas dos Bergmaníacos, que tratam Gritos e Sussurros como um filme mais popular dele. Mas não, é muito bom também. É tipo o ET, exato. o ET do Bergman. Mas eu acho muito bom também. Eu só acho que é um filme que
deve ser visto, talvez, da melhor das condições, depois que você viu toda a primeira fase do Bergman, porque aí o filme ganha um outro sentido. Você nota que ele foi para uma outra fase da carreira dele. O Bergman é um dos cineastas que você que tá assistindo filmes, ver quase que cronologicamente os sim, filmes. ganha muito. É como Ganha o Buñuel. muito. O Buñuel também acho que é assim. Ele começa de um jeito muito realista e vai mudando de fase na carreira dele até chegar num ponto de abstração. Realmente, assim, ele muda radicalmente. Nossa senhora, porque o mesmo cara que fez fez o Cão Andaluz, fez Os Esquecidos. Nazarim, que é um filme super, quase bucólico. Que fez o Discreto Charme da Burguesia, realmente é o cara que termina com Fantasma do Paraíso lá no... Não, mas é isso, né? A carreira vai se construindo, os temas vão se repetindo, mas de maneira diferente. Eu acho que vale ver. Isso, os dois, o Bergman e o Buñuel, vale ver em ordem cronológica. Tentar ver. O problema é que o do Bergman é Dá, extensa, mas vai tempo. vendo. É extensa e exige da pessoa. Vamos combinar, né? Não é fácil. Não é pra botar ali e sair. Vamos jantar assistindo o Bergman. Estourar uma pipoca. Não vai rolar. Encerramos a nossa homenagem? Por favor. Eu tinha mais uma recomendação. Agora já encerramos. Agora vamos para as recomendações. Vamos para as recomendações. Por favor, Thiago Faria. Então, nessa semana passada, na verdade, estreou uma série nova na HBO chamada Sharp Objects, que é inspirado no primeiro livro da Gillian Flynn, que é a autora do Garota Exemplar. Ela ficou conhecida por Garota Exemplar. A série é dirigida pelo Jean-Marc Vallée, que é o diretor canadense que fez Big Little Lies e virou um fenômeno no passado. Crazy. E fez filmes como Crazy, Wild, Clube de Compras Dallas. Clube de Compras que eu Dallas. não queria estar Wild, lembrando acho que é o aqui. Livre aqui no Livre. Brasil, né? Clube de Compras Dallas, que pra mim já nem lembro mais do que se trata. Eu não Sorte gosto sua que a Cris não está aqui hoje no programa, mas ela vai ouvir essa gravação. E é um filme, e é uma série que a estrela da série é a Amy Adams. Sim. Então a nossa querida Amy Adams, acho que ela cansou de perder Oscars e tá tentando Emmys agora, quem sabe. Eu acho que é uma série candidata. Vi o primeiro episódio, ele vai um pouco numa linha True Detective, porque é a história de uma jornalista que vai para a cidadezinha onde ela foi criada para tentar escrever sobre um crime, 2 crimes, na verdade, que ocorreram lá. Então ele tem um clima de... Tem gente que comparou com Twin Peaks nesse então, ponto, não no ponto maluco. A comparação com Twin Peaks certamente vem do clima dessa cidadezinha, que é uma cidadezinha com detalhes pitorescos ali, sabe? Então tem um quê, Twin Peaks, mas a atmosfera me lembra mais True Detective, que é algo um pouco gótico ali, mais puxando pro dark, e a personagem tem vários problemas no passado que vão ser resolvidos. Então, não sei se a série vai cair nesse clichê HBO e se tornar esquecível, mas eu gostei muito da Amy Adams, eu acho que ela segura tão bem eu acho ela ótima a trama. Segura qualquer coisa. É incrível como ela é uma atriz que não foi reconhecida. E isso é tão injusto, né, nesse mundo que a gente mas eu acho que ela só não ganhou o prêmio ainda. Mas pô... Eu acho que ela nessa altura do bem mundo, celebrada, né? 5 indicações pro Oscar ela teve. Então vale ver. Você viu só o primeiro? Vi só o primeiro episódio. Ele tá no segundo. É uma série de domingo, né? 8 episódios, eu acho. Uma minissérie. Lembrando que tá passando no stream da HBO no Brasil. Tá passando no Brasil também. E lembrando que o Big Little Lies, que era pra ter sido só uma minissérie, vai voltar. Teremos a segunda temporada, inclusive com Meryl Streep participando da Meryl Streep. Aguardo. E aí, Chico, e você? Recomendações? Eu tenho uma recomendação, vai começar no IMS, agora na quarta-feira, no Aqui em IMS São aqui Paulo. em São Paulo. É uma amostra meio espaçada, porque não é todos os dias tem filme e tal, mas tem vários dias e vários horários, então tem que consultar o site para se saber, de um cineasta, não é uma amostra, é uma mini mostra, vamos dizer assim, de um cineasta africano chamado Suleiman Cissé. Ele é um cineasta que ele ficou famoso porque ele ganhou um dos grandes festivais, um prêmio importante aí, que foi com um filme chamado A Luz, que é muito bom. Eu vi em casa faz algum tempo. E esse filme vai passar nessa mostra. Tem mais um outro filme chamado Finier, O Vento, e o Baara, O Trabalho. E vai ter um documentário que ele fez, os curtas dele também. E vai ter um documentário que o Hit Pan, o cineasta do Camboja, dirigiu sobre ele. Então acho que vale ficar ligado lá, procurar as sessões lá no site.
do IMS. Fora isso, eu queria falar rapidamente de uma mostra que terminou ontem, segunda-feira, que foi a mostra que eu acompanhei, a mostra que mais me empolgou nos últimos tempos, que eu já falei aqui várias vezes, que é a mostra do Cidade em Chamas, o cinema de Hong Kong, que me abriu as portas para... Eu já conhecia alguma coisa, né, dos filmes da de Hong Kong, mas me abriu as portas para muitas outras coisas. Foi uma mostra que foi curada pelo nosso amigo Felipe Furtado e que tá de parabéns porque realmente teve uma curadoria, não era uma mostra que vamos pegar todos os filmes do Bergman E vamos coloca pegar lá. todos os filmes. Você vê que teve um trabalho de escolha. Tem filmes que são clássicos, tem filmes que não são tão óbvios de diretores importantes, tem filmes mais escondidos assim. E eu vi muitos filmes que eu achei maravilhosos. Hoje, inclusive, ontem, né? Hoje é terça-feira, mas eu vi ontem, ok, pessoal? O último filme que eu vi foi o Rouge, do diretor Stanley Kwan, que achei um filme incrível, 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 que eu acho que ele resume bem essa coisa oriental de conseguir trafegar entre a realidade e a fantasia, sabe? Com tanta naturalidade. É um filme que eu achei maravilhoso. Já falei de outros filmes que eu vi aqui que eu amei, assim como o Companheiros, que até indiquei para o Cinemateca da Varanda, fica para uma próxima. E como o Made in Hong Kong, que para mim acho que entrou nos grandes filmes da minha vida, na lista de grandes filmes da minha vida, do Fruit Chan. E eu acho que essa mostra teve muitos filmes muito, muito bons. Assim. Teve um que eu vi com o Michel, inclusive, lá, que foi o Nômade, que é um filme que, a princípio, parece uma loucura, assim, mas eu acho que ele é tão incrível, acho que ele vai para tantos lados, ele assume tantas formas, assim, parece o Shapeshifter do Enigma do Outro Mundo, que, assim, eu fui depois fazer um textinho, escrever umas linhas sobre ele ali, e fiquei apaixonado pela minha memória do filme. O Thiago ia gostar muito, podia ir atrás, eu acho que eu tenho esse filme em casa. Então é isso, eu só queria deixar esse registro, assim, super mostra, foi a mostra que mais me empolgou em muito tempo, né? Além dos filmes que eu vi no cinema, eu fui atrás de ver os outros filmes, procurar os outros filmes por aí, então confio na capacidade dos nossos ouvintes para ir atrás também. Vale muito a pena, espero que tenha a edição 2. A Luz ganhou o prêmio do júri em Cannes foi em isso. 87. 87, isso. Só para não passar nem em branco, vai ter uma recomendação, não, vai ter uma pequena amostra com alguns filmes do Spike Lee e o novo cinema negro aqui no Centro Cultural Vergueiro, Centro CCSP. Sempre vale a pena, até com um aquecimento pro filme novo dele aí que a gente tá aguardando ansiosamente. Como é que chama mesmo o filme novo, Thiago? Blanksman, né? Por aí, né? Pois eu até esqueci, por aí. o título em português é muito louco. O título em português eu não lembra? Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã, exatamente. Então já um aquecimento tem aí Faça a Coisa Certa, Febre da Selva, Ela Quer Tudo. E filmes novos como Corra, Moonlight, Selma, tá tudo lá. Ainda tá muito cedo, mas o Entre Infiltrado dia na 24 Clã... e 29, tá? Beleza. Ainda tá muito cedo, mas o Infiltrado na Clã está sendo cotado pro Oscar. Tenho certeza eu acho que Está vai. sendo cotado pro Oscar, o Spike Lee pra diretor, sabe? Eu acho que ele vem forte aí dessa vez. Esse ano, só antecipando os boletins do Oscar, esse ano vai ter filme novo do Damien Chazelle, de La La Land, e do Barry Jenkins, de Moonlight. Ou Olha seja, só, teremos um as rematch. pessoas estão pensando em numa nova... Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e os é bem filmes. possível, que não dá pra saber também. Vai mas que eu os acho, filmes não são bons, né? Não, claro, isso aí é pura especulação. Eles não né? têm uma carreira tão extensa quanto um Clint e um Scorsese pra você esperar. Vamos aguardar. Então é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau!